Graça e paz, meninas. Boa tarde para todas vocês. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, um meu devocional, uma palavra que Deus me deu hoje e que falou muito no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. E espero que, assim como essa mensagem falou comigo, assim como essa palavra falou comigo, ela venha falar com vocês também nessa tarde. A palavra que eu quero falar com vocês está lá em Provérbios 11, 25, e diz assim: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Existe uma outra versão que diz assim: aquele que é generoso engordará, ou ainda aquele que é generoso prosperará. Mas generosidade, generoso a que ponto? A palavra generosidade no dicionário do Wikipedia, ele traz a seguinte tradução, ele traz o seguinte significado de generosidade. Generosidade é a virtude da pessoa de acrescentar algo ao próximo, tendo ela condição ou não para isso. Já segundo Aurélio, diz que generosidade é uma qualidade, o que também não foge do fato de ser uma virtude. E como somos conhecedoras da palavra, sabemos que virtude é algo que vem de Deus, certo? Então a generosidade, ela é uma virtude. É a virtude de dar algo a alguém, acrescentar ao próximo algo, tendo eu condição ou não para fazê-lo. Isso é generosidade. Muitas vezes nós deixamos de ser generosos, muitas vezes nós deixamos de ajudar ao próximo por motivos como achamos que pessoas são folgadas, como, por exemplo, um mendigo bate na janela do nosso carro quando a gente está abastecendo o carro, ou quando a gente para no sinal de trânsito, ele bate, pede uma moeda, ou quando nós estamos no centro da cidade, uma pessoa nos aborda pedindo uma ajuda. E muitas vezes nós deixamos de ajudar mesmo a gente tendo algo para partilhar. Nós deixamos de ajudar porque achamos que a pessoa é preguiçosa, porque a pessoa é acomodada, que se você dá uma vez a pessoa vai acostumar com aquilo, Ou ainda existem aquelas pessoas que doam, mas não pela essência da palavra generosidade, mas elas doam querendo algo em troca, Elas ajudam ao próximo buscando glória, buscando reconhecimento, buscando mérito. A palavra do Senhor diz que o que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não precisa ficar sabendo, A minha mão esquerda não precisa ter conhecimento. Então, por que muitas pessoas agem com generosidade buscando algo em troca? Então, ela foge do sentido real da palavra generosidade, Cristo é prova viva de generosidade, Existem algumas passagens em que nós podemos observar que Cristo agiu com generosidade para o próximo, sem que essa pessoa se achegasse a ele e pedisse a ele um milagre, E um desses exemplos é a mulher adúltera, que está lá em João 8, do 1 ao 11. Em João 8, do 1 ao 11, ela nos traz o relato de uma mulher que foi pega em adultério, E os fariseus e os escribas levaram ela até Jesus, no intuito de armar uma cilada para Jesus, E falando para Jesus que ela havia sido pega em adultério, que a lei de Moisés dizia que ela deveria ser apedrejada até a morte. E Jesus manteve-se inerte àquela situação. E eles questionaram a Jesus novamente. Jesus só ergueu os olhos enquanto escrevia na areia e disse a eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles se absteram e foram saindo de fininho, de próximo de Jesus. Quando Jesus novamente ergue os olhos e vê a mulher ali sozinha e questiona ela: mulher, cadê teus acusadores? E ela disse que nenhum havia restado. E Jesus disse a ela: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Aquela mulher não pediu para Jesus ter misericórdia dela. Aquela mulher não pediu para que Jesus intercedesse por ela junto àqueles fariseus. Ela já era de conhecimento dela a pena que ela receberia pelo ato que ela havia praticado. Ela era uma conhecedora da lei de Moisés. Mas mesmo sem ela pedir, mesmo sem ela interceder a Jesus, que clamasse por ela, que salvasse a vida dela, Jesus o fez. Porque Jesus agiu com generosidade para com ela.
Em outro momento que Jesus agiu com generosidade foi quando Jesus passava e existia um cego de nascença e ele foi questionado pelos discípulos quem haveria pecado, se foram os pais dele ou se foi aquele cego. E Jesus disse a eles que nenhum e nem o outro, mas que aquela enfermidade era para que Jesus cumprisse o ministério dele na terra. E Jesus pega, cospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos do cego e pede para que ele vá lavar os seus olhos no poço. E aquele cego fica curado. Aquele cego também não pediu para Jesus que ele restituísse a visão dele. Né? Aquele cego não pediu a Jesus que ele voltasse a ver. Ele não clamou a Jesus como cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não pediu a Jesus o milagre. Mas Jesus agiu com generosidade para com ele também. Em outro momento que Jesus agiu com generosidade, foi quando Jesus estava passando e havia à beira do caminho, né, à beira do tanque de Betesda, um paralítico, e Jesus questiona ele, né, se ele desejava a cura. E aí ele diz a Jesus que todas as vezes que tocava-se nas águas, ele não tinha ninguém que pegasse no colo e levasse até lá para que ele fosse curado. E quando ele ia se arrastando, outra pessoa passava à frente dele e chegava primeiro ao tanque e era curado. Então Jesus diz a ele, levanta, pega tua cama e anda. Ele não pediu para Jesus que Jesus curasse ele. Em momento nenhum ele pediu a Jesus a cura. Mas Jesus já agiu novamente com generosidade. Da mesma forma conosco. Nem eu, nem você, não pedimos para que Cristo morresse naquela cruz, carregando o meu pecado, as minhas transgressões, as minhas iniquidades e as minhas enfermidades. Mas Jesus é generoso, Ele é grandioso, Ele é misericordioso. E Ele assim o fez. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados sobre o madeiro. Ele se fez maldição por nós porque ele sabia que nós não conseguiríamos carregar o peso daquela cruz. E ele agiu com misericórdia, com generosidade, sem que nós pedíssemos a ele. O maior problema nosso para exercer a generosidade é que nós esperamos que o próximo se achegue a nós e peça a nossa ajuda. E quando assim ele não faz, nós o taxamos como orgulhosos. Nós podemos saber que o nosso vizinho está passando fome, está passando por necessidade, está com uma enfermidade, mas nós não vamos até lá e exercemos a generosidade para com ele. E ainda dizemos assim, mas eu sei que ele está com esse problema, se ele vier até mim, eu tenho condição de ajudar. Mas ele não pede porque ele é uma pessoa orgulhosa. E nós? Por que nós não o ajudamos? Porque muitas vezes nós necessitamos que essa pessoa chegue até nós para pedir, por questão de ego, para dizer bem assim, eu te ajudei. Quando você precisava, você me pediu, eu te ajudei. Não devemos esquecer que o que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não precisa ficar sabendo. Não precisamos esquecer que, mesmo sem pedir, Cristo é generoso. Cristo opera em nossas vidas, muitas vezes nos trazendo livramento sem que nós pedimos a Ele, porque Ele é generoso, porque Ele é misericordioso e porque Ele tem um propósito para nossas vidas. A Bíblia nos traz a história de uma mulher, de uma sunamita rica, né, que todas as vezes que o profeta Eliseu passava, ela dava a ele que comer. E ela observou a necessidade do profeta Eliseu. E sem que ele pedisse, ela foi até o esposo dela e disse a ele, marido, vamos construir um quartinho, colocar uma cama, uma mesinha, uma cadeira, um candeeiro, para que quando esse homem de Deus passar por aqui, ele tenha um lugar a se retirar. E assim ela o fez. Ela não precisou que o profeta Eliseu fosse até ela e pedisse. Ela fez de bom coração. E quando ela fez isso, o profeta Eliseu consultou o seu servo Geazi, pediu para que chamasse ela e perguntou a ela se existia algo que ele pudesse fazer por ela, se ele poderia interceder por ela junto ao rei, junto às autoridades daquele lugar. E ela disse, não, Senhor, eu já resido entre o meu povo, eu tenho tudo que eu preciso. E se retirou do lugar. E o profeta, não contente com aquilo, questionou a Geazi.
O que faltava à sunamita? E Geazi disse: observei que ela não tem filhos. Então o profeta pede para que Geazi chame ela novamente e diz a ela que naquele mesmo tempo, no tempo de gerar uma vida, ela seguraria o filho dela no colo. Ela ainda diz ao profeta para não brincar com ela, porque o marido dela já era chegado à idade. Mas ainda assim ela tomou posse daquela bênção. Ainda assim Deus supriu a ela aquilo que ela não tinha, porque ela foi generosa. Ela acrescentou, ela deu ao profeta Eliseu algo que ele necessitava mesmo que ele não pedisse. E quando ela semeou essa semente, Jesus deu a ela uma colheita. Porque isso nos diz a palavra: aquele que semeia, colhe. À medida em que eu plantar, assim eu colherei. Se eu planto pouco, eu colherei pouco. Se eu planto muito, eu colherei muito. À medida que eu medir ao meu próximo, assim também eu serei medido. Alguns dizem que é a lei do retorno, né? Aquilo que eu dou, volta para mim. Mas isso é a lei da semeadura. É o que a palavra de Deus nos orienta. Mas muitas vezes nós esquecemos disso e nós queremos só o bem a nós. Nós esquecemos que para colher bem a gente tem que plantar o bem. Para colher generosidade nós devemos plantar generosidade. A palavra de Deus nos orienta que aquele que é generoso prosperará. Então talvez, irmão, o que está faltando a você é exercer a generosidade, é exercer a misericórdia de Deus. Vamos agir com generosidade. Vamos fazer o bem, sem olhar a quem estamos fazendo, sem pensar se aquela pessoa está sendo folgada ou não, sem julgar que aquela pessoa está sendo orgulhosa por vir a nós, por não chegar até nós e pedir. Porque se nós vemos que um vizinho está passando necessidade, nós podemos muito bem ir ao mercado, fazer uma compra e dar o endereço da casa dele e pedir que a entrega seja feita sem dizer quem foi que deu. Isso é generosidade, isso é fazer o bem sem que a minha mão direita, sem que a minha mão esquerda saiba o que a minha mão direita está fazendo. Generosidade. Aquele que é generoso prosperará. Prosperará. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Assim como ela falou no meu coração, eu espero que ela tenha falado ao coração de cada um de vocês. E vamos exercer a generosidade. Vamos pedir a Cristo que Ele nos dê essa virtude de sermos generosos sem querer algo em troca. Fazer o bem sem olhar a quem. Plantar a semente sem esperar que amanhã ou depois nós colheremos, porque na palavra diz que aquele que semeia colhe, mas ela não diz em quando nós colheremos e nem quem vai retribuir o bem que fazemos. Mas ele vem. Isso, você pode ter certeza que ele vem, porque a palavra de Deus diz. E quando Deus diz, ele cumpre as promessas dele. E a promessa dele em Provérbios 11:25 diz que aquele que é generoso prosperará. Tenha uma boa tarde, uma tarde abençoada na presença de Cristo. Até mais.